Programa Consciência Inclusiva está voltando aos poucos. Meu nome é Bruno Oliveira de Carvalho, criador e apresentador deste programinha, que na sua origem traz a vida da pessoa com deficiência em pauta. Mas por algumas mudanças necessárias, eu resolvi trazer outros temas relevantes. Então, meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. A voz da consciência quer falar com você. Ouça. Nós vamos mexer com a sua consciência, mudar o seu pensamento. Na próxima hora, vamos contar histórias de vida para mostrar para você que a diferença entre eu e você é só a forma de locomoção. Pois você anda e eu não. Nós não queremos tomar o seu espaço. Nós queremos conviver com você. Lógico que não é possível conviver com você de igual para igual. Não importa se eu sou cadeirante, se eu não enxergo, se eu não ouço direito, ou mesmo não falo. Não se aproxime de mim só para mostrar para os seus amigos como você é gente boa e tem um amigo com deficiência. Eu confesso que não entendo por que um simples passeio em turma envolvendo uma ou mais pessoas com deficiência vira um evento sobrenatural, como já aconteceu comigo. Eu só preciso de dignidade e respeito. O que eu não gosto é da hipocrisia do politicamente correto. Se aproxima de mim, sim, mas com a mente aberta para receber o que eu tenho para lhe dar. Um simples sorriso, uma palavra de carinho, ou até mesmo, por que não dizer, o meu amor. Se entrei na sua vida, deve ter algum motivo. Esse motivo eu sei qual é. Eu sou um soldado de Deus que me mandou lhe convidar para uma viagem. Vem comigo sonhar, vem comigo beber da água da vida. Só peço que você acredite em mim, porque eu acredito em você até quando Deus quiser. Boa tarde para você. Boa noite, Taubaté. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou Denis Albert e esse é mais um programa do Consciência Inclusiva, o retorno. Depois de passarmos aí por um breve recesso para colocar as nossas consciências em dia e traçar uma linha de raciocínio lógico para podermos viver completamente desprendido de algumas coisas. Estamos de volta. Hoje, o retorno do Jedi com o nosso querido Bruno Oliveira. Participação especial, como sempre, do nosso querido Augusto Matos e a nossa querida Sônia Regina. Com os patrocínios e os apoios de Gordinho Lanches, Academia Full Trainers, Grupo Comunicação e Pesquisa do Diego Messias e outras aí que nos ajudam a propagar a mensagem do bem. Peço que você que está chegando por aí, curte, comenta, compartilha. Muito obrigado pela sua presença. A gente pede licença novamente e agradece por você investir o seu tempo aqui nas nossas lives do Cadeirante do Apocalipse no programa Consciência Inclusiva. E essa
é a música em poema do nosso querido Bruno Oliveira, em homenagem a ele. Esse sambinha do José. É isso aí, José. Boa noite a você que está chegando. Gratidão pela presença. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o nosso querido Augusto Matos, para a nossa querida Regina. Depois, uma boa noite para você, Bruno. Boa noite, meu parceiro de lives, também apresentador junto com o Denis Albert, o famigerado cadeirante do Apocalipse, nosso querido Augusto Matos, o nerdinho da Bahia, que hoje está aí uniformizado com sua camisa do Corinthians. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Denis Albert. Boa noite, Regina. Boa noite aí, o nosso querido companheiro, o nosso idealizador do Consciência Inclusiva, o nosso amigo Bruno Carvalho. Linda música, linda canção, linda poesia. Obrigado por você que irá nos acompanhar aqui em mais essa live maravilhosa, troca de ideias e, acima de tudo, aqui expressando os nossos pensamentos. Curta, comente, compartilhe, siga as nossas redes sociais para que essa mensagem possa propagar na rede. Valeu, meu querido. Gratidão, sempre. Hoje nós de volta. E com a nossa querida palestrante de terça-feira, uma das minhas mentoras, com todo carinho, viu, Soninha? Né? A Sônia Regina. Tudo bem, Sônia Regina? Boa noite. Boa noite, Denis Albert. Boa noite, Augusto. Eu estou bastante feliz de saber que nosso amigo Bruno, boa noite, Bruno, está emergindo, né, e tentando superar as dificuldades, se mostrando o guerreiro, o grande, aquele que sofre, mas que vence. Sensacional, Soninha. E você, meu querido Bruno Oliveira, né, hoje aí de volta, depois de um breve recesso emocional. Como é que você está? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite para você, Denis. Boa noite, Sônia. Boa noite, Augusto. A gente tá levando, né? Porque não tem o que fazer. Mas eu gostaria que... Eu não sei se vai conseguir, mas eu te mandei 2 textos que eu escrevi sobre exatamente a situação que eu vivi. Sim. Você poderia começar a lê-los. Você quer que eu leia os textos? Por favor. Tá bom, então. Leio sim. Rapidinho, deixa eu ver aqui. Bruno Oliveira. Qual deles, meu jovem? Eu não queria pensar no dia seguinte ou não consigo traduzir. Primeiro esse aí. Primeiro esse aí. Qual? O de cima. Depois Primeiro. O do dia seguinte. Depois Sim. Não consigo traduzir o que sinto. Sim. Você não gostaria de tentar expressar para nós aqui em palavras o que você escreveu? Você prefere que eu leia? Tudo bem. Lá vai. Depois eu comento. Beleza. É para ler tudo? Você escreveu pra caramba aqui, hein? Calma aí, só uns... Olha lá. Leia eu não sei... os 2. Sim. Eu não sei por que as pessoas têm mania de ter opinião sobre tudo. Fala sério. Eu não estou disposto a assistir o fim. Talvez seja egoísmo, viu? Não sei dizer. Quando eu tive depressão e ela fez de tudo para que eu fosse salvo, para quê? Eu pergunto. Para que eu assisti à morte dela? É justo contigo? É justo comigo? Até em centro espírita eu fui. Não é justo. Desculpa. Eu, na minha ignorância, fico me perguntando se Deus é bom ou se ele é do mal. Porque eu não questiono a morte da minha mãe, mas a forma cruel como foi. Assim, o câncer
é uma doença cruel, talvez a forma mais cruel que alguém tem de morrer. Se eu, que sou filho, ainda não escrevi, foi o porquê eu entendo que eu tenho o direito à privacidade. E é o porquê eu tenho o direito, porque eu entendo que tenho direito à privacidade. E está difícil ver as fotos dela, as pessoas escrevendo e a saudade bate. Não é egoísmo meu falar sobre isso. Eu vivi 6 anos assistindo a agonia dela e as pessoas se acham de direito de querer saber mais do que eu. Tem gente que se diz amiga. Dizer que a política influenciou no fato não significa que eu queria que ela continuasse sofrendo. Na realidade, eu vou te falar o seguinte. Na minha opinião, essa menina se dizia minha amiga e deveria ter me perguntado primeiro antes de escrever, porque, na minha opinião, não era o momento de falar nada. Foi uma invasão de privacidade. Tá bom, meu jovem? Eu queria te perguntar aqui a respeito dessa última parte, principalmente, meu querido, o que aconteceu que alguém escreveu que não devia a respeito da situação que você estava passando e sem o seu consentimento? Não é a última parte, eu acho isso aí, não. Segue. Segue que eu explico o porquê. Tá bom, ok. Às vezes eu acho que ela vai entrar pela porta e dizer que é mentira. Eu sei que é, porque a ficha não caiu ainda e nem sei se vai. Eu me sinto um pouco culpado porque não deu tempo de fazer o que eu prometi, devolver tudo o que ela fez por mim, a vida inteira. Para quê? Para que ela viesse em todo o trabalho, visse que todo o trabalho que teve pela minha formação educacional não foi em vão. Mas, infelizmente, ela se foi antes de eu concluir todo o trajeto que planejamos. A gente escreve a nossa história, penso que 50% somos nós responsáveis e outros 50% é Deus. Mas quando você entra no caminho dessa doença, você não pertence mais a você, e sim a Deus. Ela sempre esteve nas mãos de Deus, porque é dessa forma que ela foi. O câncer era muito cruel. Eu nunca esperei enterrar a minha mãe aos 62 anos de idade, mas nada acontece de acordo com a nossa vontade. Enterrar alguém é a pior experiência que você pode ter. É uma sensação horrível. Dizem que as palavras têm poder. Ela dizia que não queria ir embora depois de 60 anos. Eu prefiro ficar com as palavras de carinho que os amigos e parentes deixaram a respeito dela. Eu nunca gostaria de escrever sobre esse assunto. A última viagem em direção ao merecido descanso junto a Deus é o dia seguinte. A sua ausência definitiva. Existe um poema com o título E agora, José? Eu peço licença para dizer e agora, Beth? E agora? A gente se vira para sobreviver. Obrigado por tudo, mãe. É um texto bem emblemático. Você quer falar alguma coisa a respeito disso, de tudo que tem no texto? Depois para fazer alguma pergunta para a Sônia, para o Augusto? Eu vou te dizer, é um texto que eu não gostaria de ter escrito. Não gostaria de ter vivido tais experiências. Mas a vida
ensina, né? E te obriga a passar por situações que você não quer viver. Aconteceu o seguinte, uma conhecida minha escreveu, eu contei até essa história para a Sônia. Uma conhecida minha escreveu sobre um texto em homenagem à minha mãe. Só que não, na minha opinião, como filho, como alguém que estava vivendo a situação, não era o momento de falar. Nada. Era um momento de silêncio. Sim. De ficar quieto. Sim. Eu tinha esse direito. Mas eu vou dizer, eu fui obrigado a escrever esse texto. Porque as pessoas têm mania de ter opinião sobre tudo. A rede social te facilita? Facilita. Mas facilita também invadir a privacidade alheia. No momento que você quer passar longe de internet. Sim. Compreendo. Você gostaria de fazer alguma pergunta para a Sônia? Sônia, quer falar um pouquinho, por favor? Dá uma palavrinha para a Sônia aqui, para ela expressar o que ela tem a dizer para você. Microfone. Fica à vontade, Soninha. Tá aberto? Tá aberto. Abriu? Uhum. Bruno, nunca, eu cheguei a escrever aqui para não esquecer, porque velho esquece as coisas. Nunca se culpe por não ter devolvido à sua mãe aquilo que você gostaria de devolver e ela partiu antes. Nenhum pai, nenhuma mãe dá nada a algum filho esperando devolução. Pai e mãe cria filho, nem espera que esse filho o ampare na velhice. Cumpre a sua obrigação simplesmente por puro amor. Então, nunca se culpe por não ter podido devolver absolutamente nada a eles. Agora, né, foi só amor que ela te doou. Agora o momento infelizmente, encarar de frente, se fortalecer com o estudo e o amparo dos amigos e familiares. Tanto seus familiares como nós estaremos sempre aqui com a palavra amiga, com o ombro amigo para te ouvir, para conversar, para dividir com você o aprendizado. Quanto à sua amiga, provavelmente ela queria apenas ajudar, lenir um pouco da sua dor. Talvez você não tenha entendido, ficado magoada, porque você estava muito sensibilizado. Pode ter sido uma tentativa de, eu vou dar um jeito de botar uma coisa bonita sobre a mãe dele para encher o coração dele de amor. Ela não entendeu que a sua dor era tão grande que você não entenderia essa interferência. Mas, com certeza, foi com boa intenção. Foi com a intenção de defender, de magoar, de nada. Provavelmente ela queria lenir um pouco a sua dor, como a gente está tentando, né? Esses dias todos a gente vem conversando no inbox, né? Eu tentando te explicar, e no último trabalho que a espiritualidade mandou, dá para perceber perfeitamente que eles estavam querendo lenir a sua dor através da palestra. Né? Aí o meu cachorrinho está aqui me dando beijo. Então, não se desespere, você é forte. Não, às vezes, já te falei isso várias vezes, você pode ter escolhido passar por tudo que você está passando para resgatar algum débito, alguma conta com a lei. Seja forte, já que você está aqui, meu filho, encara de frente, a gente está aqui para te dar todo o apoio e você vai conseguir, você vai superar tudo.
As coisas vão aparecer. Quando você está pronto, as coisas aparecem, as ajudas virão chegando, as pessoas certas vão se aproximar de você, você vai ter o amparo necessário desde que você esteja aberto para receber essa ajuda, esse amparo, essa orientação e o amor que a gente vai dedicar, está dedicando a você. É isso aí, Soninha. Deixa eu passar para o Augusto Matos. Dá uma boa noite para quem está chegando aqui. Diego Messias, nosso Só deixa eu agradecer a Soninha, as palavras da Soninha, que eu sei que é com muito carinho e é de coração. Obrigado, Sônia. Sempre às horas. Obrigado, Sônia. Deixa eu dar uma boa noite a Janaína Feitosa. Beijo. Minha mamãe, Dona Neuza do Ong do Bonfim, tá aqui. Né? Meu veículo de entrada nessa realidade de existência ainda está aqui comigo. Por enquanto, né, a gente sabe que, infelizmente, um dia todos nós vamos sair dessa realidade material. O Sociologia e Análise, boa noite aqui, boa noite ao Júlio, César, Luciene Soares, gratidão pela presença, curte, comenta, compartilha, por gentileza, muito obrigado. Meu querido nerdinho da Bahia, Augusto Matos, tenho certeza que você, como um ótimo ouvinte, ouviu bem aí as palavras do texto, que eu não tão brilhantemente li, né, com uns entraves ali, mas gostaria que você comentasse aí o nosso querido Bruno Oliveira nos trouxe aí. Tudo bem? Boa noite, meu querido Augusto Matos. Boa noite, Denis. E mais uma vez, boa noite, Bruno. O importante da mensagem que você leu é que ela foi compreendida por mim e pela Sônia e pelos nossos espectadores, né, nossos telespectadores que nos acompanham aí no momento. Isso é que é o importante. É difícil tentar dimensionar o tamanho da dor cuja qual o Bruno passou no momento da perda, porque ninguém quer perder. Já visto o momento que nós estamos enfrentando, pandemia e tudo mais. E a mãe dele estava enfrentando uma doença que, devido a toda uma questão ideológica, política, não era nem para existir esta doença, se nós formos colocar na ponta da caneta. Mas este é o mundo cujo qual vivemos. E nenhuma mãe cria um filho para ser algo que não represente a diferença no mundo. Toda mãe quer se orgulhar. E pode ter certeza que você será a continuidade de tudo de bom que ela possuía e que ainda possui aí dentro de você. Todas as memórias. É compreensível a sua dor, a sua revolta. A gente quer explodir o mundo, a gente quer até trocar de lugar. Mas é a vida cuja qual vivemos, é as oportunidades que temos de expressar a nossa fúria, a nossa raiva, a nossa indignação. Quantas pessoas não deixou de acreditar em tudo que existe por apenas pedir para que Deus desse a oportunidade de salvar aquela pessoa no seu leito de morte? E assim este pedido não foi concedido. É incompreensível, mas ao mesmo tempo é sábio entender e levar a vida como ela tem que ser levada. Você é um vencedor. Você me deu a oportunidade não somente de te conhecer, mas de estar aqui hoje. E eu agradeço a sua mãe, esteja onde ela estiver, porque muitas pessoas acreditam em muitas coisas. Subiu, desceu, está no paralelo, está na quarta dimensão, mas independentemente de onde ela esteja, pode ter certeza que ela tem muito orgulho de você. E independente do que venha dizer ou do que venha falar, o importante, meu querido, amado companheiro e amigo, o importante é o que você acredita. E o que você passará a acreditar agora, a partir de hoje, ou do instante, daquele momento que você, não, agora é a minha hora. Você pode até não dizer para mim, nem para o Denis, e nem para a Soraya. Eu sei
que qualquer palavra de carinho, nós ouviremos de você um muito obrigado. Mas o que nós mesmos queremos é o Bruno que conhecemos. O Bruno que a sua mãe lhe fez e que continua regando, orando por você, esteja onde ela estiver. Conte comigo sempre. Amém. Quer dizer alguma coisa, Bruno? Abre seu microfone. Eu não consigo abrir daqui, ó. Toca o barco, meu filho. Olha lá, fechei. Toca o barco, senão eu não vou conseguir continuar isso aqui, não. Não, tá tranquilo, meu jovem. Você sabe que eu sou filho único, né? Aí, Bruno. Sabe que eu sou filho único, né? Meus pais Sei. já são um pouquinho idosos. E desde que eu fiquei na cadeira, que na verdade eu não tenho uma deficiência congênita. Então eu venho pensando constantemente, sabe? Pelo fato de eu também não ter uma companheira, porque por mais que eu me vire, consiga fazer quase tudo na cadeira de roda, uma hora ou outra, mais cedo ou mais tarde, você pode ter certeza que eu vou ter que receber algum tipo de auxílio ou de ajuda, porque a gente envelhece. Então, assim, cara, depois da experiência de quase-morte que eu tive, que é uma outra longa história, eu acabei, sabe, não ficando tão preocupado como eu pensava, sabe? Por quê? Porque eu tenho a certeza de que a morte é apenas uma passagem, você entendeu? Eu que tive aí um deslumbre do outro lado um pouquinho e voltei, você pode ter certeza que, como o Augusto Matos disse ali, pode ter certeza que ela sempre estará olhando por você. E pode ter certeza que a vida continua. Né? Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade. Lê o texto, lê o segundo texto, por favor. Ah, você quer que eu leia o segundo texto? É. E agora, José? E agora, José? É que eu estava compartilhando aqui, ó. E acabei tirando daqui o texto aqui. Só um segundo. Vamos lá então ler o segundo texto do Bruno. Nosso querido Bruno Oliveira. Não consigo traduzir o que sinto em palavras. Consciência. Não, crônicas da vida, fé, reflexões sociais, saúde e ciências. Só posso dizer, para começo de conversa, obrigado por tudo, mãe. Falando sério, sem brincadeira, e nem drama morto por dentro. As coisas que eu vivi nos últimos 6 anos, mais intensamente, nos últimos 2 meses, eu só queria ter tempo para socorrer minha mãe. Não sou... me perdi aqui. Calma aí, desculpa. Não sou mais o mesmo Bruno que você conheceu, muito mais seco. Meus passos vão ter que ser muito mais calculados do que antes, porque eu não tenho mais o direito de errar, porque quem depende fisicamente de auxílio para dar sequência à sua vida social e econômica, não tem o direito de errar, porque nós, homens e mulheres com deficiência, dependemos sim da boa vontade de terceiros, quando quem tinha a responsabilidade de nos ajudar e cumprir a sua missão com louvor. Eu perdi a minha referência, tudo que eu tinha de mais valor na vida, alegria, o prazer de viver, eu só estou aqui por obrigação, até quando Deus quiser. Perdi a pessoa para que desse um passo. Eu olhava para ela, não para pedir autorização, mas para ter o conselho, a resposta do carinho certo ou errado, até do caminho.
do caminho certo ou errado. Sim, até para as coisas mais bobas, como mãe, eu não tenho resposta, mas de volta. O que me preocupa agora que a minha mãe cumpriu a missão dela é deixar ela entender que ela fez tudo que pôde por mim e pelo meu irmão. E não tem nada pendente com a gente. Eu perdi a minha mãe, referência a tudo que eu tinha de mais valor na vida. Alegria e o prazer de ter. Você está voltando. Aqui. Voltou, né? Eu perdi o abraço. Você está voltando. Desculpa, é que o texto é grande aqui, ó. Calma aí, ó. O texto é grande. Nós temos tempo. Eu perdi um abraço sincero, os beijos com carinho, mas o que eu falo para os outros serve para mim agora, nesse momento. O que se vai com a morte. Presença física, mas o que fica. São momentos bons por onde ela passava, iluminava o ambiente, sempre tinha uma palavra certa para cada momento. Era impressionante. E eu tenho coisa que eu vou lembrar para sempre. É a comunicação com o olhar. Ela não precisava falar nada. Ela não precisava falar muito. Não precisava falar. Só olhar para mim eu já sabia que... Não Cala a boca, moleque. Tu fez merda. Fez merda e cala a boca. Deixa eu continuar. Para que eu soubesse que moleque, cala a boca, você tá falando demais. Tá falando merda. Tá falando demais, tá falando merda. A última vez que eu interagi com ela, eu vou levar comigo para sempre uma amiga dela. Manda uma foto. E eu para provocar, falei, caraca, mãe, essa foto que tua amiga mandou, você tá gorda. E ela só olhou para mim como se diz, cala a boca, moleque. essa andando. Cala a boca, moleque. Sai andando. Aqui tem alguns... Sai andando. Sair andando. É que tem alguns errinhos aqui. Desculpa. Sem a menor paciência pra gente vazia, que eu usava a dor dos outros para ter plateia e aplausos pelo que falam das pessoas, só que para obter os seus 15 minutos de fama não respeitava nada e ninguém, mas isso é uma característica dessa coisa chamada rede social, onde todo mundo é obrigado a ter opinião sobre tudo. Infelizmente, nem eu nem minha família tivemos o direito ao silêncio, à privacidade de sentir saudade, do meu porto seguro, da minha base. A minha mãe não é ou foi uma pessoa relevante socialmente, para que ganhasse o direito a uma crônica sobre ela. Não que não merecesse, pelo contrário, minha mãe merece todas as homenagens possíveis, mas não no dia seguinte ao pior dia da minha vida. Os dias 5 e 6 de fevereiro vão com toda certeza ficam marcados como piores dias o resto da minha vida, os piores dias do resto da minha vida. Do resto da minha vida. Isso. Abre para Sônia, por favor, Denis. Sim. Já iria passar aqui para a Soninha ou para você. A sua gratidão vai libertar a sua mãe dos liames da carne no caminho evolucional dela. Quanto mais grato você for, quanto mais você lembrar dela com gratidão, mais ela vai se sentir livre para seguir o caminho evolucional
alcançar um patamar em que ela, de repente, possa até se comunicar com você. Eu já disse para você que a comunicação é de lá para cá, e ela só poderá fazer isso depois que ela passar pelo tratamento do corpo perispiritual, no plano espiritual, ficar curada, o corpo perispiritual curado, ela emocionalmente em equilíbrio, ela poderá voltar a conversar com você, ou através do sonho, ou através de uma carta psicografada, ou através de alguma coisa que você vai saber que a mensagem foi dela. Quanto a errar, você vai errar sempre, eu vou errar sempre, todos nós vamos errar sempre, porque a gente só sabe que está certo quando a gente erra, aí está errado, vamos fazer do outro jeito é o certo. Faz parte do nosso crescimento errar. Quanto ao sentimento de perda, você não a perdeu. Lembra sempre, você vai estar sempre com ela quando você lembrar dos bons momentos, das gargalhadas que vocês deram juntos, dos momentos bons que vocês passaram, das artes que você fez, dos esporros que ela teve que te deu, cala a boca, moleque, tá falando merda. Essas coisas boas você procura lembrar sempre, que isso vai encher o coração dela de alegria, ela vai entender que você está compreendendo que ela está muito viva, e ela vai se tratar com toda a boa vontade para poder se comunicar através do desdobramento do sono, ou te enviando uma psicografia ou coisa parecida. Você nunca perdeu, porque você não era dono dela, mas você nunca perdeu o amor dela, porque se ela te recebeu como filho, essa vida física, porque o espírito tinha amor pelo espírito que ia encarnar como Bruno. Te recebeu com todo o amor, com todo o carinho, e te dedicou todos esses anos de muito cuidado. Então, lembre sempre com muito amor, com gratidão, e procura lembrar os momentos bons. Isso vai fazer você sair mais rápido dessa fase negra, porque é uma fase dura. Já te falei que eu já passei mais uma vez por ela. E vai ajudar a ela. Pensa sempre assim, se eu ficar desesperada, eu não ajudo minha mãe. Eu quero ela bem, então eu tenho que ficar bem para que ela fique bem. Então fica vicioso, é igual a história do biscoito. Tá sempre fresquinho, porque vende mais ou vende mais, está sempre fresquinho. Se você está bem, ela fica bem. Se ela está bem, você fica bem. Entendeu? Entendeu, meu jovem? Quer fazer alguma consideração? Abre para mim. Tá aberto. Me dá licença de chorar, e eu ao mesmo tempo, Soninha, por favor, porque eu vou lembrar do olho da minha mãe. Assim, eu fui provocar, né, brincando, para ver se ela, para estimular ela a se comunicar comigo, né? Aí ela tava de cabeça baixa, e daqui a pouco ela só levanta o olho. Deu aquela olhada. Cala a boca, moleque, você tá falando merda. Mãe é mãe, né? Passar para o Augusto Matos aqui fazer as coisas. Tem alguma consideração para fazer para o Augusto Matos? Alguma pergunta? Não. Não? Eu teria para a Sônia, mas... Sim. Não, eu acho que o Augusto Matos ouviu atentamente as últimas fases aí do texto que eu dei uma engasgada para ler. E é isso aí, meu querido Augusto Matos. Diga-nos tudo. É isso aí, Denis. A mensagem, assim, por mais que o nosso querido Bruno estivesse com alguma impossibilidade de proferir os seus sentimentos, ou enfim, irado por ter tido a sua privacidade invadida, ainda assim é uma homenagem linda, e pode ter certeza que a mãe dele, o espírito dela, a alma dela vai se desprender e vai concluir a sua jornada, e certamente, muito em breve, ela o contactará, porque você é uma pessoa impossível de se manter distante, e certamente ela irá olhar para você e te perguntar o que você está falando, o que você está pensando. Continue, meu filho,
Vamos lá, siga em frente. Você ainda tem muito para escrever. Você ainda tem muitas pessoas para influenciar. O mundo é grande, o universo maior ainda. E muitos mistérios ainda estão para ser desvendados. E nós somos pequenas migalhas de pão que caem todos os dias nesse chão. Mas certamente muitas pessoas que muitas das vezes não nos dão o merecido valor. Mas graças a Deus, cada um de nós saiu de uma mãe que certamente cuidará e foi abençoada por Deus por nos ter como filhos, como pessoas que estão aí a cada dia fazendo a diferença como fazemos aqui no Consciência Inclusiva. Meu muito obrigado, desejo a todos uma boa noite. Curta, comente, compartilhe essa mensagem. Siga-nos nas redes sociais para que essa mensagem possa alcançar mais e mais pessoas. Amém, meu querido Augusto Matos. Você sabe que por isso que eu pergunto, né, para as pessoas, o que você está fazendo da sua existência, né? Você está dando o devido valor às pessoas que realmente gostam e interessam para você, né? Realmente as pessoas que te colocaram no mundo. Eu, por exemplo, dou benção à mãe e benção ao pai todos os dias. Eu dou benção para minha mãe e benção para meu pai todos os dias, sabe, Bruno? Então, assim, cara, o que você teria para dizer para aqueles que ainda têm seu papai e sua mamãe para poder abraçar, para poder beijar, para poder dizer eu te amo, para fazer aquela comidinha gostosa? A gente sabe que comidinha da mamãe é outra categoria de restaurante, né? Então, o que você teria a dizer para quem ainda há tempo para que dê um beijo em sua mãe e dizer que ele ama? O que você diria para essas pessoas que não dão valor? Vamos colocar um pouquinho mais específico. Para aqueles que não dão valor, para aqueles que não dão bênção, para aqueles que não dão aí o devido respeito aos seus criadores ou seus veículos de entrada aqui no mundo material. Não dão, eu não vou dizer que, eu não vou ser tão radical de dizer que não dão valor. Mas eu vou dizer que, tá ali, amanhã eu falo. Não deixe para amanhã o que você pode falar hoje. Fala, eu te amo, dá um beijo, dá um puta no... Eu vou falar palavrão aqui, posso? Posso. Então dá um puta de um abraço apertado na tua mãe, principalmente. Pede perdão. Pede desculpa, perdão por alguma coisa que você tenha feito, porque pode não dar tempo de você pedir perdão, pedir desculpa por alguma coisa que você fez. Tá certo. Que tenhamos a consciência e a atitude de poder dizer, enquanto as pessoas que nos querem bem estão aqui, né? Hoje você já disse para a pessoa para sua mãe, para seu pai, o quanto você ama eles? Você já parou, largou o celular, desligou essa televisão aí, só vive ligado na internet, parou tudo e chamou, vem aqui, mãe. Mãe, eu te amo. Você é tudo que eu tenho na minha vida. Eu pergunto para você que está assistindo, você já fez isso algum dia na sua vida? Se você ainda tiver seu papai e sua mamãe, eu aconselharia a fazer. Eu faço todos os dias honrando, já fiz e faço, né? E sempre respeitando, dando benção à mãe e benção ao pai. Não é a minha Deixa eu aproveitar para fazer uma coisa. Fica à vontade. Benção, avó.
Ô, vó, a avó e o vô, Soninha? Seu microfone tá aberto, Soninha, pode falar. Isso. A vovó e o vovô, né? É bom, os nossos idosos são muito bons. Nossa. Sim, Vamos você dar falou que valor tinha e uma pergunta para a conquista Sônia? muito eles, porque quando eles partirem para o outro lado, eles vão continuar com a gente, embora a gente não os veja. E a gente pode continuar pedindo a bênção aos nossos pais, aos nossos avós, mesmo eles estando no plano espiritual. Porque nós estamos pedindo que eles nos abençoem. Eles vão nos abençoar sempre, onde quer que eles estejam. Eu aprendi a pedir benção para minha mãe. Peço benção para meu pai também, mas eu não convivo com ele, então, por escolha dele, eu não queria estar falando dele, mas é momento de você expor, de você pôr para fora tudo que você sente, porque você não pode ficar com uma merda de um câncer, porque câncer é feito de mágoa. Exatamente. A gente faz as escolhas da gente e não pode se culpar por causa disso. Ele não quis, ele não convive comigo por escolha dele. Ponto. Você sabe que eu concordo com você, o que você colocou no texto lá, que 60%, tá uma ventania aqui, já passo para o Augusto Matos, só vou fechar porque tá um vento aqui no microfone dele, mas tá de boa. Você sabe que eu concordo com você, sabe? Que nós temos aí 50% de, vamos dizer assim, como você colocou, de coisas que Deus tem pré-marcado em nossas vidas, a respeito de karma, tá ligado? Um destino pré-determinado, ou algumas coisas, alguns percalços que aparecem na nossa vida que não tem como a gente fugir. E os outros 50% é escolha. Né? Se você fumar a vida inteira, você vai ter aí problema de pulmão, se você beber, você vai ter problema de fígado, né? Se você pular de um prédio, você vai morrer, daí é a escolha. Entendeu? Eu também acredito que todos nós temos, sabe, acontecimentos que são inevitáveis durante a nossa existência e outros que são escolha da gente, sabe? Eu acredito fielmente nisso, depois de ter experienciado e estar, né, nessa caminhada. Meu querido Augusto Matos, você compartilha da mesma cosmovisão? Você acha realmente, meu querido Augusto Matos, que todos nós temos um destino ou acontecimentos pré-determinados, inevitáveis, que acabam acontecendo de uma maneira ou de outra em nossas vidas, independente de nossas escolhas, e também escolhas que dependem aí dos nossos atos e ações para que acabam sendo vítimas da lei do retorno? Você compartilha da mesma cosmovisão? Eu não compartilho, assim, porque assim, a minha forma de pensar, ela é diferente das outras pessoas. Então, eu acho que cada pessoa pensa de uma forma, e eu acredito que o destino é uma consequência de escolhas. Ou seja, eu escolhi um dia participar de uma live com você, e as consequências é nós estarmos aqui hoje. A Sônia fez escolha, você fez escolhas e o Bruno fez escolhas. E talvez essas escolhas, de certa forma, impactaram para a continuidade minha aqui participando do Consciência Inclusiva. Essas escolhas feitas pelo público que nos assiste, pelo Bruno, por você, Denis, pelo Nelson Rodas, pelo Cláudio e pela Soninha, elas, de certa forma, eu não tenho como controlar essas escolhas, e muito menos as consequências das minhas escolhas, né? Então, eu não acredito em um destino pré-definido, porque que sentido teria a vida, né?
Que sentido teria a vida? Que gosto teria a vida? O lindo da vida é isso. E dificilmente iremos conseguir criar esse roteiro para todos os dias amarmos quem mereça ou perdoar quem mereça todos os dias, né? A gente sempre vai falhar, nós sempre iremos tropeçar. Mas o mais importante é tentar viver o hoje como se não houvesse o amanhã. Abraçar os nossos pais, pedir a bênção aos nossos avós, ou mandar aquela mensagem para quem mereça, ou perdoar também a quem mereça, no agora. Mas nem sempre iremos continuar fazendo isso, ou nem sempre teremos essa oportunidade, porque muitas vezes as nossas escolhas, elas criam consequências que fogem o nosso controle. Legal. Concordo, não é o determinismo. Deixa eu fazer uma pergunta para a Soninha, por favor. E outras a gente pode mudar. A gente pode mudar uma situação difícil que a gente escolheu passar com a nossa forma de agir. A gente pode mudar totalmente uma situação que a gente deveria passar com os nossos atos. Eu vejo casos de pessoas contando do mundo dos espíritos que era para perder um braço inteiro e perder um dedo, porque tinha trabalhos e mais trabalhos dentro do bem. Pessoas que eram dificuldades absurdas, mas desde cedo fez o trabalho de amor, de equilíbrio, de autoaprimoramento e não passou por aquilo que estava até aquele havia programado para passar caso ele não tivesse tomado tal e tal atitude. Então, realmente, esse determinismo é entre aspas. Existem algumas coisas que a gente escolhe passar, mas a nossa atitude pode modificar totalmente as consequências, né? Pode modificar totalmente e a gente não passar por situações tão graves por causa da nossa escolha. A nossa escolha é muito importante, realmente. Diga, Bruninho. Tá certo. Diga, Bruno. Eu queria fazer uma colocação e uma pergunta para a Sônia. Ô, Sônia, eu diria para você que essa vida aqui, que eu vivo, eu prefiro entendê-la como uma missão que foi dada por Deus. Porque a minha... Porque se for uma punição, entra naquilo que eu já escrevi algumas vezes. Se você procura no Consciência Inclusiva, no blog Consciência Inclusiva no WordPress, você vai encontrar. Até prefiro que você leia lá, porque eu não... para não expor o que eu penso de verdade. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que você desenvolvesse uma coisa que você me disse que a minha mãe teria escolhido a forma de vir e de ir embora. Olha só, primeiramente... Me explica isso melhor. Não, eu tô falando em relação à sua mãe. Tô falando em geral, né? Vamos excluir a fonte não pune ninguém. Nós nos autopunimos. Voltamos. Nós é que nos autopunimos. Nós é que com sentimento de culpa, porque a gente às vezes faz a coisa errada consciente, depois fica com sentimento de culpa, a gente que se pune. A gente escolhe uma encarnação reparatória da nossa própria, digamos, do nosso próprio desvio da lei. Agora, eu falei para você assim, existem pessoas que, devido à situação em que o planeta se encontra, de final de transição, que nós estamos no final da transição, que escolheram determinadas doenças, determinadas situações para expurgar mais rápido, acertar mais rápido os seus débitos com a lei. Não é punição divina. Eu errei, eu quero quitar meu débito.
eu tenho 50 débitos. Aí eu diz assim, e agora? Eu tenho uma encarnação, o que eu faço? Bom, qual é o débito mais forte que eu posso quitar agora? Eu vou escolher isso porque a egrégora mental de um câncer, a egrégora de um câncer, a pessoa fica, coitadinha, eu câncer. Essa egrégora do câncer, ela é uma egrégora pesada. Então, às vezes a gente escolhe ela para expurgar mais rápido, porque ela é uma doença macabra, né? Uma doença covarde, né? Você às vezes não está sentindo nada e está indo embora. Você luta, e os tratamentos matam mais do que te cura. Existem tratamentos naturais, mas a medicina não mostra, porque dá muito dinheiro. Então, quando você consegue fazer um tratamento natural, como o caso daquele Marcelo Rezende, você já está na reta final, já não dá mais para fazer o tratamento. Muita gente escolhe uma paraplegia, escolhe uma cegueira, escolhe uma dificuldade de compreensão, um retardo mental, escolhe um câncer, escolhe uma AIDS, escolhe uma doença com egrégora densa, pesada, doída, sofrida, como uma forma de expurgar mais rápido, se acertar melhor com a lei. Então, possivelmente, ela possa ter escolhido isso para expurgar e se libertar mais rápido, porque não está tendo mais muita oportunidade de reencarne. Está entrando agora um povo novo, uma turminha nova para modificar o planeta. E as velhas almas são essas que estão aqui se debatendo entre o certo e o errado, entre a lei e a não lei, nós estamos lutando para não voltar, para não ir para um planeta primitivo, para não ir para um planeta no começo de provas e expiações. Então a gente topou enfrentar a brabeza, a opção de coisa séria, a opção de sofrimento, a opção de dificuldade, para que a gente vencesse a gente mesmo. Pode ter sido uma escolha dela. Eu já falei para o Denis que ele pode ter escolhido pedir para pararem ele se ele estivesse no caminho errado. Como você pode ter escolhido para vir com este problema que você nasceu, para expurgar algum desequilíbrio que tenha desequilibrado seu sistema nervoso em outra encarnação. Como o Augusto pode ter pedido para passar por essa dificuldade, enfrentando talvez alguma coisa determinada, porque ele tenha, digamos assim, infringido a lei dentro da visão de alguma coisa. Então, a gente pedir, tem espírito que diz assim, eu quero estudo, cego, aleijado, retardado, pobre, ferrado, abandonado, mas eu quero vencer minhas imperfeições. Eu quero sair dessa, eu não quero ser expurgado. E aí chega aqui, o negócio é feio. Então, quando a gente tem o conhecimento da lei, a gente diz assim, peraí, está difícil, mas o que são 70, 80, 100 anos na eternidade evolucional? Não é nada, é menos que um segundo eu vou enfrentar. E aí a gente enfrenta. Chora, grita, reclama, respira, e a gente supera. Pode ter sido escolha? Pode, não estou dizendo que então, pelo que você está dizendo para a gente, essa vidinha aqui nossa aqui de nós quatro pode ser a última. Em provas de expiação. Não existe uma reencarnação. Não, em provas de expiação, sim. A gente pode voltar depois de 2057 numa terra regenerada, em paz, harmonia, sem bandido, sem ladrão, continuar nossa evolução aqui no orbe terrestre, que é lindo. Ou então ir embora para o planeta de origem da gente, vai saber. Nós não sabemos quase nada. Mas, em provas e expiações, se a gente bem passar por essa, a gente não volta também, não. Até porque nós já estamos aí, faltam o quê? 30 e poucos anos para chegar a essa chamada final de transição, e o começo de melhorias boas. Daqui 30 anos eu posso não estar mais aqui, eu estou com 65, né? Então, se eu tiver que voltar, vou voltar lá para 2100, quero voltar em regeneração. Num mundo que eu não tenha medo de sair na rua, que eu possa dormir com a minha janela aberta, que a gente possa, as pessoas sejam de confiança, que exista muito amor. A gente pode ter escolhido todo mundo que nasceu agora, nesse final de transição, escolheu nascer, escolheu expurgar
erros com a lei, escolheu se acertar com a lei divina, escolheu ajudar essa evolução, porque o trabalho do Augusto, o trabalho do Denis, o seu trabalho, o meu trabalho, é um trabalho de ajuda na transição planetária. Nós estamos trabalhando para a melhoria do planeta. Então, a gente escolheu esse trabalho. Então, não impede que, com isso, a gente passa por dor. Eu passei por vários problemas sérios, vocês sabem disso. Você está passando agora, Augusto passou, Denis passou, e a gente ainda pode passar mais, porque a gente erra mesmo, a gente é imperfeito, e a gente ainda pode tomar mais umas porradas daqui para frente, só que a gente cai e levanta. A gente é forte, a gente é guerreiro, a gente encara. E aí a gente alivia o nosso karma com o nosso trabalho. Então a gente pode sim, né, Augusto, aliviar a nossa dívida, fragmentar essa dívida, fazer ela ficar mais leve com o nosso trabalho de amor, de doação, de compreensão, de esclarecimento, de divisão de conhecimento, de canalização entre o mundo espiritual e físico. Esse trabalho que a gente está fazendo ameniza as pancadas que a gente tem que levar, que a gente mesmo escolheu. Pelo menos enquanto eu estiver aqui, eu também vou tentar, vou sempre estar cumprindo pelo menos o propósito que eu acho que foi aí determinado ou por mim ou por alguma força superior. Não é, meu querido Augusto? O que você acha de tudo isso? Essa voz maravilhosa do Augusto, né, menino? Augusto é É verdade, isso faz sentido, apesar que assim, quem sou eu para poder contestar? Quando eu era adolescente, eu era um rebelde sem causa, então eu questionava mesmo, né? Eu aderia a alguma religião, alguma seita, alguma coisa, para questionar, para duvidar. E aí quando você cresce, quando você matura o pensamento através de uma profunda entrega em busca de um conhecimento, você descobre várias circunstâncias, situações que nos levam a perceber que esse universo ele é tão amplo, é tão mágico, ele é tão misterioso. E quando eu digo que faz sentido, porque tem pessoas que vêm nesse mundo e faz tanto bem, e de repente elas partem. E aí fica uma indignação daquelas pessoas, mas aí fica a reflexão de compreender a jornada de cada um, né? A jornada do Denis, a jornada do Bruno, a minha jornada e a jornada da Sônia. Quais contratos foram firmados, né, com o ser criador para que pudéssemos vir aqui e cumprir o nosso papel, né? Mas, ainda assim, acredito que as escolhas que fazemos, muitas das vezes, é até inconsciente. Mas eu espero poder estudar mais para poder compreender, porque é tão gostoso a gente aprender mais, entender todo esse universo. E certamente, se 2050... Eu quero estar lá, viu, Sônia, em 2057, para um mundo melhor, para um mundo sem bandidagem, onde eu possa estender a minha camisa do Corinthians lá no varal e nenhum palmeirense queira queimá-la, entendeu? Então eu espero poder alcançar esse completar dessa transição aí, e eu acredito que muitas coisas boas hão de vir, porque nós merecemos, porque essa pandemia aí foi terrível. Sensacional. Eu também comungo dessa cosmovisão. Eu também tenho o mesmo sentimento, meu querido, que nós possamos realmente um dia viver em um mundo um pouquinho menos desigual, né, mais justo, sem que ninguém nos ataque pela nossa escolha de torcer pelo Corinthians, ou pelo São Paulo, ou pelo Palmeiras, ou pelo Santos. Que as nossas diferenças não nos separem em relação a uma deficiência, ou uma cadeira de roda, ou um óculos escuro que a pessoa tem que usar, ou uma bengala, sabe? Ou a nossa posição social, ou que o ser humano realmente deixe de viver eu tenho e possa viver o eu sou, não é verdade? E antes de passar para você, Bruno, eu quero fazer uma consideração aqui, que você sabe que quando eu tive embaixo daquele barranco que caiu em minhas costas, fraturando a minha coluna, imediatamente eu acordei em outra realidade, sabe? E eu fiquei lá na minha percepção uns 15 a 20 segundos.
E quando eu voltei, e mesmo quando eu estive lá, e mesmo depois que eu voltei, eu tive a plena certeza, e tenho a plena certeza, de que nós vivemos num mundo imaterial, projetado, sonhado, da onde eu estive, que é a realidade material verdadeira. Então, assim, como que pode? Será que o universo só existe porque a nossa consciência está situada nele? E se não tivesse, nós vivendo aqui como uni, né, ou o verso do uni, não existiria esse universo. Então, assim, eu sinceramente não quero mais ficar aqui, tá ligado? Eu quero voltar para lá. Eu tenho a plena certeza que eu não pertenço a esse lugar, eu não sou daqui, mas nem por isso a gente tem que deixar de viver a nossa vida e cumprir com todo aquele propósito que os percalços da nossa existência acabam nos deixando. Você sabe que é muito difícil para a gente ter certos tipos de questionamento, de dúvidas, mas independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode enquanto a gente estiver nessa realidade de existência material. O que um dia, pode ter certeza, vai acabar para mim, vai acabar para o Augusto, vai acabar para a Sônia, vai acabar para minha mãe, como acabou para sua mamãe, vai acabar para o meu pai, e que nós possamos realmente deixar um legado. Sabe? Vai acabar para mim, você não citou. Não citou pessoas. Vai acabar para mim, graças a Deus. Então, não, eu também, graças a Deus. Né? É o seguinte... Mas a gente não precisa acelerar o processo. Fala, Bruno. É o seguinte, a gente... Espera aí que a Sônia tá falando, abre... Ah, você quer ver o que a Sônia tá falando? Vai, Sônia. Fala agora, estamos te ouvindo, vai. Eu vou vir falar com todo mundo. E tem que me responder. Se não me responder, eu vou ficar atrás até me responder. Não fica com medo, não, mas eu vou vir. Não vem puxar meu pé. Vem puxar meu pé aqui, não, ô. Sai pra lá. Vai vir puxar o pé do Augusto. Eu entro ao vivo aí na live, hein? Olá, pessoal, sou eu. Já pensou? Até lá. É louco. Pessoal, você tá dormindo à noite e de repente você sente uma presença do lado, deitado com você na cama. Você falou, mas que é isso? Você olha do lado da Sônia Regina? Jesus! Eu saio correndo, irmão. Eu levanto dessa cadeira de roda. É louco. Ué, estão desenvolvendo aparelhagens. Daqui mais um tempo vai ser possível conversar com os espíritos através da televisão. Se vai ser possível, então eu vou poder entrar na live. De repente aparece aquela fumacinha, começa a aparecer o cabelo azul, aí você diz, sangue de Jesus tem poder, olha a Sônia aí. Aí eu posso conversar com você. Olha, Sônia, é foda. Esse Libriano, quando fala uma coisa, você pode escrever. Né? Quer falar mais alguma coisa, Bruno? Antes da gente ir para as considerações finais? Liga seu microfone. Hoje teria umas 2 horas de live se eu pudesse ficar falando aqui. Mas é o seguinte, quando eu digo que a minha mãe teve influência política na situação dela, é porque o tratamento dela ficou parado durante 2020 inteiro por causa dessa pipoca, essa merda dessa pandemia. Fala logo. Essa merda dessa pandemia. Do Xing Ling aí. Fala. Dessa bosta desse Xing Ling aí. Isso mesmo. Entendeu? Desculpa. A do meu pai. Ficou bloqueado. O tratamento ficou bloqueado durante 1 ano. Nossa, se ela tivesse a oportunidade de ter seguido o tratamento, a história poderia ser diferente e ela poderia estar aqui. Ficar um pouco mais, né?
Dependendo da vontade de Deus. Vai saber. Sim. Teria ficado A um pouco política mais. influenciou, sim. Infelizmente. É inevitável a gente depender do SUS e ter que cumprir algumas regras que acabam prejudicando, principalmente aí o processo do tratamento da sua mãe. Eu já fui prejudicado, né? Graças a Deus, hoje eu tento me cuidar um pouquinho melhor, mas depender do Sistema Único de Saúde é bem difícil, né? Bom, nós já passamos de 1 hora aqui. Vamos para as nossas considerações finais, meu jovem. Você quer fazer mais alguma colocação? Você quer fazer mais alguma pergunta para a Sônia, para o Augusto, para mim? Estamos aí, irmão, à disposição sua, para que a gente possa tentar elucidar um pouquinho, arranhar a superfície. Eu não tenho mais nada, não tenho mais pergunta, não. Eu só Então vamos. quero agradecer. Sim. Deixa vocês terminarem as suas. Isso, deixa nós fazer. As suas conclusões. Sim, as considerações finais. E eu faço depois as considerações finais para fechar essa pipoquinha aqui. Tá bom. Sempre Pode haverá falar, Soninha. uma desculpa para a nossa partida. O meu pai precisava imediatamente de uma hemodiálise. Isso era janeiro, e nós só conseguimos marcar para abril, e ele desencarnou em fevereiro. O INSS estava em greve. Sempre haverá uma desculpa para justificar a partida dos nossos entes amados. Sempre acontecerá alguma coisa, se é para eles partirem, que vai impedir, né, do tratamento continuar. No caso da sua mãe foi a pandemia, do meu pai foi a greve do INSS. E de outras pessoas, o médico fica doente, sai do posto, não tem mais aquela especialidade no lugar. Sempre haverá uma desculpa para a hora da nossa partida. Mas só o peru morre de véspera para ser temperado, ou as pessoas que se autossuicidam com droga, com tóxico, com tiroteio com a polícia, esses partem de véspera, mas a grande maioria, até os de acidente, morre na hora certinha, desencarna na hora certinha, que precisava ir. E a gente que fica precisava passar por essa fase para aquilatar situações e coisas e sentimentos. Muita paz para todos. Amém. Meu querido Augusto Matos, fique à vontade para fazer suas considerações aí. Faz uma vozinha diferente pra gente, Augusto, amo. Cadê o Bispo Joe? Eu gosto do Bispo Joe. O Bispo Joe, Mano Brown, é da hora. Olai, mas, olai. Cadê o Nerdinho? E aí, galera, beleza? Cadê o Nerdinho? Bruno, de boa, velho. Aê, Bruno, beleza? Você tá virado no giraia, velho, beleza? Mas vou parar de estar mexendo na sua vida. As pessoas vão parar de estar mexendo com você. Vai dar oportunidade agora só para mexer na vida do Denis Albert. O Augusto quer falar. Mais uma vez, meu muito obrigado e quero agradecer a Sônia. São essas consequências aí, Sônia, que eu disse lá atrás. As escolhas que os outros fazem, as consequências delas é que nós não temos como controlar. Ou seja, os grevistas do INSS decidiram que, naquele momento, era interessante para eles entrarem em greve, só que eles não pensaram nas consequências que levariam as pessoas que precisariam de um atendimento, né? E as consequências da política paralisaram, né? E tantas outras consequências, né? Mas, como o Bispo Joe diria, eu, nesse exato momento, eu peço encarecidamente aos céus, aos alienígenas, a Nossa Senhora da Acessibilidade e Inclusão, que elimine da face da terra todos os ministros, todos os políticos miseráveis, famigerados, todos os juízes, toda a bandidagem, toda a cracolândia, todos os traficantes,
todos aqueles parasitas da inclusão, todo o gelo que está congelando o satélite que manda internet lá para casa da Sônia, o miojo e também o xing-ling. E o senhor elimine. E a partir de amanhã, certamente, quando acordarmos, certamente eu espero que nada disso tenha acontecido, senão os meus fiéis não vão me mandar os R$10 diários. Amém, irmão? Amém, Obrigado, amém. galera. Amém. Obrigado mesmo. Gratidão sempre. Um salve aí, Maravilhoso nós estamos trabalho. abrindo a seita. Ó, quero avisar a Sônia Regina, que a Sônia Regina vai ser a nossa missionária da seita do terceiro olho. Ela vai ser Seremos a tesoureira da seita. A tesoureira. Ela é do Rio de Janeiro. tesoureira. O pessoal do Rio de Janeiro é um pessoal que o dinheiro no Rio de Janeiro corre. O dinheiro lá é mais que São vai ser a Paulo, nossa que tesoureira. do Rio de Janeiro. Vai A ser- tesoureira. Vai ser a missionária. Ministério do terceiro olho. O olho Terceiro olho. O olho olho de que tudo ouro. vê. O olho de ouro. Seremos- Eu vou pra cima. Eu seremos- quero ser Illuminati. Não tem esse negócio. Os Tô cansado de abduzidos. ser- Os abduzidos. É os abduzidos da inclusão. Amém. Abduzidos da inclusão. irmãos. Ai, caralho, tá certo. Obrigado. Pode falar, Samir. Voltou. Deixa eu falar. Eu vou Fala, meu cair. jovem. Deixa eu. Entendeu? Bateria. Deixa eu Tá bom. encerrar. Já entendi. Obrigado a você que me assistiu. Aí, obrigado, Soninha, pelo carinho, pela participação. Eu precisava de você. Hoje, Denis, obrigado por mais uma viagem pela vida da pessoa com deficiência. Hoje foi pela minha vida, infelizmente. Augusto, muito obrigado. Obrigada a você. Grande abraço a todos. Recebendo. Saudações inclusivas. Saudações inclusivas. Meu corpo não me limita porque minha consciência é livre. Tchau. Isso aí. Fala, Denis Albert. Valeu. Muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para mim, para você, para que todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. O nosso corpo não nos limita, porque a nossa consciência É livre, irmão. É livre. Tá ligado? É livre. gratidão. Valeu, Boa noite. parceiro. Valeu. Fui. Ouvir no podcast Consciência Inclusiva, eu acho que eu devo uma satisfação a vocês, meus ouvintes, espectadores do programa Consciência Inclusiva. Há momentos na vida da gente que nós precisamos estar em movimento de contrição, ou seja, olhar mais pra gente e menos para aquilo que fazemos, porque nem sempre nós estamos em momentos bons. E para você fazer um tipo de programa como o nosso, que você procura passar mensagens positivas para as pessoas, é preciso que você esteja equilibrado com você mesmo. E esse momento não
me pertence agora. Eu, há 6 meses atrás, tomei uma pancada da vida que eu perdi o prumo, eu perdi o equilíbrio emocional que eu estou tentando recuperar através de orações, de reflexão, da busca de Deus, né? Que eu acho que todo ser humano precisa buscar a Deus, que essa busca seja em momentos de alegria e de tranquilidade, mas isso nem sempre acontece. Você esteja num momento que talvez seja o melhor momento da sua vida, quando acontece algumas coisas, alguns fatos que fogem ao seu controle, que não pertencem a você. Você precisa voltar, dar uns passos para trás, para que você se recupere e fique de pé de uma forma mais firme e forte possível, lembrando sempre que você não é uma máquina, você é um ser humano, você sente dor. Não faça nada pelo que os outros querem que você faça. Faça para que você se sinta bem com você mesmo. Você compreende o que eu estou dizendo? Infelizmente não é verdade. Mas é chegado o momento de fazer a expansão da nossa vida, porque a vida, ela precisa estar sempre em movimento. Ela não pode parar. Para vocês que 2021 está sendo o pior ano da minha vida, porque é o ano em que eu tive de me despedir de pessoas importantes para mim, na minha formação
na minha formação humana, de caráter. Mas eu tenho certeza que Deus sabe o que está vindo pela frente. E Ele me fez me despedir dessas pessoas importantes para mim, porque eu posso dizer que a minha mãe é e sempre será a minha referência, a pessoa que eu buscaria o seu olhar para poder saber se eu estou certo ou errado em determinadas situações. E honestamente, não esperava 6 meses depois. Ter que me despedir do meu avô. Uma pessoa que eu vou guardar com muito respeito, carinho e diga, meu avô era uma pessoa que eu tinha o prazer de estar junto, estar perto, porque eu tive poucas vezes a oportunidade de conversar sério, mas às vezes que tive, a oportunidade de conversar, eu procurava tirar o máximo de experiência que ele tinha para me passar. Assim, obrigado pelos momentos que tivemos juntos. Obrigado pelo respeito, pelo carinho, pela amizade e o orgulho que você
demonstrou em ter a mim na sua família. Vô, obrigado por ser seu neto. Obrigado, mãe. O meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Tchau.